Gente, nesse Café com Bolos eu quero falar com você, que ficou triste com a nossa derrota eleitoral aqui em São Paulo, com a derrota da esquerda nas eleições municipais no Brasil todo, o avanço da extrema-direita, depois a vitória do Trump nos Estados Unidos e que tá meio angustiado, sem saber o que fazer. Mas, além da análise que a gente precisa fazer para tirar as lições, é importante que a gente aponte os nossos desafios. O que a gente precisa organizar nesse momento para sair da defensiva e organizar o nosso campo para derrotar a extrema-direita em 2026 e reeleger o presidente Lula. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O cenário não tá fácil, mas quando a gente sofre uma derrota, a gente pode seguir dois caminhos diferentes. Um é sair gritando, falando mal das urnas, fazer tentativa de golpe, dizer que tá tudo errado. O outro é a gente entender as razões da derrota, tirar as lições e caminhar adiante para conseguir reverter o quadro e construir vitórias. Pra gente entender, pessoal, o que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, que foi a eleição mais importante do Brasil e que muitos de vocês acompanharam, militaram, atuaram nas redes, nas ruas. Primeiro, é importante a gente entender que a gente não perdeu essa eleição para o Ricardo Nunes. A gente perdeu essa eleição para um projeto que reuniu setores econômicos, a direita todinha organizada, setores midiáticos, em torno da perspectiva de usar a cidade de São Paulo como trampolim para uma candidatura presidencial do Tarcísio. O consórcio Tarcísio 2026. Foi essa turma que usou todos os métodos para nos derrotar. Com uso de máquina de maneira abusiva. Quem fez a campanha ou quem acompanhava aqui nas redes viu. Turma lá usaram funcionários da prefeitura para retirar nossos materiais das ruas. Geral, vai tirar no geral. Ô Guilherme, eu vi no chão ali. A prefeitura falou que é pra tirar, não é pra ficar nenhum. Ô amigo. Um assédio tremendo sobre os servidores, com mentira, dizendo que a gente ia interromper programa social, que a gente ia fechar a creche, que a gente ia cortar o leite das crianças que chegava nas comunidades. Foi um negócio absurdo. Sem falar no que a gente viu no primeiro turno da máquina de mentiras da extrema-direita representada pelo Pablo Marçal. Ali foi decisivo para a eleição. Quando o Marçal entra e faz tudo aquilo, além de jogar uma rejeição tremenda para cima da gente, laudo falso a 48 horas da eleição, tudo aquilo que foi feito de mentira, 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 isso chegou num universo que era muito difícil a gente reverter no tempo da eleição, em 3 semanas do segundo turno. Ele jogou o sentimento da eleição para a direita e, além disso, normalizou o Ricardo Nunes. Era como se perto do Marçal o Ricardo Nunes fosse um bom moço. O cara cheio de esquema, em que o crime organizado entrou na prefeitura, tudo aquilo que a gente viu, apoiado oficialmente pelo Bolsonaro, né, parecia mais palatável depois de todo o show que o Marçal fez no primeiro turno. Aliás, eu não vejo precedente de uma eleição marcada por tanta mentira, por tanto ataque, na escala que foi. Se a gente olhar, inclusive, ali, ó, os algoritmos de rede, o impacto, né, o Marçal conseguiu ter um engajamento maior que o Bolsonaro na eleição de 18 e na eleição de 22. Ele cumpriu esse papel de criar as condições para uma vitória do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes, no segundo turno, também deu sequência a esses ataques. Quem acompanhou os debates lembra que a gente ia acabar com a polícia, liberar a droga. O seu partido, Guilherme Boulos, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para liberar, para soltar 42 mil traficantes que estão presos. Era a tática política do medo, do pânico moral em cima das pessoas. Completada por aquele crime eleitoral grotesco, que é absurdo que fique impune, do Tarcísio no dia da eleição, dar uma entrevista associando a gente ao crime organizado, sem prova nenhuma, sem absolutamente nada. Então, esse cenário que marcou a eleição de 2024 aqui em São Paulo, aponta para até onde eles estão dispostos a ir no próximo período para derrotar a esquerda no Brasil. Foi uma espécie de uma prévia para o que eles querem fazer em 2026. Tem muita análise agora sobre a eleição acontecendo. Por que perdeu? Por que não foi? É impressionante. Até gente que diz aqui em São Paulo que a gente perdeu a eleição porque
teria abandonado as bandeiras da esquerda. Curioso isso, né? A campanha que defendeu o movimento sem teto, desapropriação de imóvel ocioso no centro da cidade, uma campanha que defendeu um SUS modelo em São Paulo, a reestatização do serviço funerário, que a gente viu agora no Dia dos Finados aí, o que foi, a intervenção nos contratos de empresa de ônibus da cidade, defendeu tudo isso. E vamos ver que não foi só São Paulo, né, gente? A esquerda foi derrotada na maior parte do país. O que a gente viu olhando o mapa? Primeiro, um avanço considerável do Centrão. Mas por quê? Isso tem a ver com o esquema que foi montado lá atrás entre o Bolsonaro e o Lira do orçamento secreto, das emendas parlamentares. Como é que funciona isso? Seguinte, os deputados passam o recurso para os prefeitos aliados deles. Essas prefeituras se turbinam no caixa, conseguem fazer, e com isso tem mais chances de reeleição, e depois se tornam base de apoio desses deputados para a reeleição dele na Câmara. É um mecanismo muito perverso. E junto com isso, também a extrema-direita avançou. O PL, por exemplo, passou de 2 prefeitos para 16 prefeitos nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que são aquelas cidades mais importantes do país. Ou seja, o cenário foi um cenário muito duro. O que cabe a gente agora é tirar as lições do que aconteceu, fazer a leitura correta para a gente conseguir sair da defensiva política e se preparar para derrotar a extrema-direita em 2026, que vai ser o grande embate do lado deles. Seja com a tentativa de anistiar o Bolsonaro, que a gente tem que combater com todas as forças, seja com o projeto do Tarcísio representando um bolsonarismo moderado, eles vão se unir para tentar derrotar o Lula em 2026. A discussão agora, pessoal, é o que fazer. Tem gente, às vezes até dentro do campo progressista, que tirou a seguinte conclusão da derrota eleitoral que a gente sofreu. De dizer, olha, a esquerda, para poder derrotar a extrema-direita, tem que deixar de lado as suas bandeiras, se tornar centro, ou não concorrer e apoiar alguém de centro para conseguir derrotar o bolsonarismo, a política do ódio no país. Essa visão eu considero profundamente equivocada. Uma coisa é a esquerda se aliar com o centro, fazer frentes amplas contra a extrema-direita. Isso é correto. É assim, inclusive, no mundo todo que a gente tem conseguido vencer a extrema-direita em embates polarizados. Em 2022, o Lula trouxe o Alckmin para ser vice, se aliou a vários setores para conseguir derrotar o Bolsonaro. Buscar trazer e reunir setores de centro é muito importante, mas a esquerda, nesse processo, não pode se diluir, não pode